curso de verão é um curso ecumênico, popular, de educação popular e de teologia ligada à vida, à história. Esse curso, este ano de 2014, é a 25ª edição. São 25 anos de curso de verão. Este ano de 2014, o tema, acompanhando a evolução, foi sobre as redes sociais tecendo transformação. Aprofundar um pouco o sentido das redes sociais, a sua utilidade, os seus pontos positivos, alertando para alguns pontos negativos e fazendo contraponto com isso, foi a leitura bíblica sobre a palavra, como a comunicação de Deus se fez através da palavra, essa palavra que estava desde o princípio da criação do mundo. Ainda ressoa em nossos ouvidos o grito de milhares de pessoas, em sua maioria jovens, que ocupando as ruas exigiam melhorias no transporte, saúde, educação e menos corrupção. As manifestações pipocaram em todos os cantos do Brasil em junho de 2013. Um fato interessante é que os protagonistas se articularam de uma forma rápida e eficiente usando as redes sociais. Aqui surge um protagonismo: o uso das redes para articulação em favor de causas que afetam a muitos. A partir desse fenômeno, o curso de verão de Goiânia 2014 abordou o tema redes sociais tecendo transformação. É claro que o protagonismo não é das redes, mas sim das pessoas que descobriram nas redes uma forma de se articularem. Tão antiga como a origem da humanidade, a comunicação é um imperativo que garante a nossa existência. É impossível pensar na vida sem a comunicação. Nascemos e sobrevivemos graças ao nosso poder de nos comunicar. Com o passar dos tempos, o processo de comunicação foi evoluindo, graças aos avanços tecnológicos. A fala, a escrita, a fotografia, a gravação e a transmissão da voz, a geração e a transmissão da imagem. Nesses últimos 70 anos, o computador revolucionou por completo a comunicação, principalmente no acesso à informação e na velocidade em termos de acesso a ela. Gostaria de destacar que nesse processo de comunicação, a partir das redes sociais, nós passamos de consumidores da notícia a geradores de conteúdo. Essa é a grande revolução das redes sociais. Vemos e somos vistos em nossos afazeres cotidianos. Desta constatação, nascem várias preocupações. Dentre elas, a discussão sobre o privado e o público, o real e o imaginário. As relações nas redes sociais são reais ou virtuais? Falar ao telefone, hoje a grande maioria da população tem seu celular. É um ato real ou virtual? As relações mediadas pelas redes são reais? Em se tratando de tecnologias, podemos dividir as pessoas entre as que nasceram nesta era digital, os chamados nato-digitais, e os que fazem um esforço para se adaptarem a esses avanços. E ainda podemos nominar aqueles que são literalmente contra tudo que cheira a essas modernidades. Esses são denominados analfabetos digitais. Hoje, é quase impossível pensar o mundo sem o uso das tecnologias. Na verdade, todos ficamos reféns, de alguma forma,
principalmente dos computadores. Já imaginou? Todos os bancos estão informatizados. Os caixas do supermercado, as catracas dos ônibus, o uso do cartão de débito ou crédito, ao invés do dinheiro em espécie. Assim vai indo. Estamos todos dependentes da tecnologia. Hoje a palavrinha mágica é interatividade. Com a realidade das redes sociais, as pessoas passaram de consumidoras a geradoras de informação. Todos se sentem no direito de dar sua opinião sobre os assuntos e eventos. Mais do que isso, fatos que antes passavam desapercebidos agora são vistos e registrados e também comentados por centenas ou milhares de pessoas. Cada vez mais assistimos às TVs, rádios, revistas e jornais se renderem à interatividade. Necessidade de estabelecer uma comunicação de duas vias com os que estão do outro lado. As pautas dos grandes jornais, das grandes emissoras, se dobram às redes sociais. Nas tardes de domingo, uma das principais atrações nas TVs são os vídeos retirados da internet. Mesmo assim, os jovens preferem estar conectados à internet do que ficarem diante das TVs, o que gera a guerra pela audiência. É claro que essa é uma realidade que varia de acordo com a renda e as reais possibilidades de acesso à rede. Fato é que cada vez mais pessoas das classes C e D estão online. Portanto, o desafio para toda comunicação é a interatividade, ou seja, a abertura para a opinião do outro. Ouvi de um amigo que era impossível pensar as redes sociais como espaço de evangelização, porque levar o evangelho pressupõe o contato real, a comunidade, o encontro com o outro. Penso que as redes sociais podem sim ser um local propício para se espalhar a boa notícia de Jesus. A questão é o objetivo desta evangelização. Para muitos, a relação com Deus é pessoal, eu e Ele. Acredito que quando anunciamos que a palavra deve ser vivida em comunidade e temos êxito em nossa proposta, as pessoas irão ao encontro da comunidade. Portanto, devemos sim usar as redes para mobilizar as pessoas em defesa da vida. Quando vemos algo que não está de acordo com o Evangelho, devemos denunciar, dizendo que aquilo não está certo. São muitos os assuntos postados nas redes e diferentes são as posições das pessoas. Devemos nos posicionar conforme nossa consciência. E nunca esquecer que as tecnologias são apenas meios e não um fim em si. Acredito no uso das redes como forma de dar visibilidade às pequenas ações de solidariedade presente em nossas comunidades. Devemos usar as redes para denunciar toda forma de agressão à vida humana. Devemos ocupar todos os espaços para levar a proposta de Jesus a todas as nações. O primeiro momento é justamente esse de entender o que é a palavra na Bíblia. E talvez dá para entender pelo contrário. Deserto, por exemplo, é sem palavras na Bíblia. A palavra é a vida. Não é um substantivo, não é um adjetivo, é alguma coisa que acontece. O exemplo concreto é que acabamos de celebrar no Natal. A palavra se fez carne. Agora, ao se fazer carne, ao se fazer história, necessariamente a palavra assume dimensão dentro do conflito que é a base da nossa história, de qualquer história. Então nós temos que ver de fato de que lado a palavra está. Porque tem gente manipulando a palavra, fazendo dela um instrumento de dominação. Aliás, na própria Bíblia temos textos claros que provêm do templo, do palácio, da sinagoga e que transformam a palavra num instrumento de controle, de dominação. Podemos até dizer que quando o livro foi escrito, acabou desaparecendo a profecia falada
diretamente pelos profetas. Por outro lado, a gente vai ver como na Bíblia nós temos palavras alternativas de resistência, que nasce da maneira do povo gravar sua memória, recordar a memória do Êxodo e retransmitir ao longo dos séculos, com outros métodos que não são o discurso, mas, por exemplo, o conto, a novela, o mito, a parábola, a poesia, a oração. Momentos importantes que marcam presença na Bíblia para mostrar de que lado está o Deus da vida. Nós vimos de uma forma assim, muito simples, como Jesus falou, diríamos hoje, de um jeito de Twitter. Palavras poucas, frases curtas, claras, indiscutíveis, que se autoexplicam e que servem para todos em todos os tempos. Ou falou em parábolas, é outra maneira de apresentar não tanto uma história verdadeira, mas fazer com que a nossa história seja verdadeira, uma vez que é confrontada com esta parábola, que também tem um valor universal, tem um valor permanente. Agora, em destaque, o fato que a verdadeira comunicação de Jesus se deu de forma não verbal. São os seus gestos, as pessoas com que anda, nas mesas em que senta para comer, os enfermos que ele toca. São estes gestos concretos que fazem de Jesus o portador de uma novidade de vida que vai incomodar os detentores e os controladores da palavra oficial, ao ponto que Jesus será condenado à morte por ser blasfemador, por não ter falado certo de Deus. Ele que era o Filho de Deus, porque falou de um Deus que é Pai e não é julgador, de um Deus que é misericórdia, que perdoa sem cobrar, um Deus que se faz presente na história do povo, sempre garantindo a vida. No mesmo tempo, essa palavra é encarada por Jesus como instrumento de missão. Aos discípulos, Jesus não reserva somente discursos e palavras, entrega imediatamente uma missão. Quando ele os chama para que vão anunciar o Evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, construindo relações novas de fraternidade, onde o enfermo pequeno, último, ocupe o lugar central. Como é que a gente usa a palavra para transformar a sociedade? Vimos, inclusive, que este foi um problema sério nas igrejas primitivas do fim do primeiro século, diante da força e da violência do império que estava perseguindo os cristãos. Como se pôr diante deste império? E aí nós temos 3 modelos que ainda hoje acabam permanecendo na vida cotidiana das nossas igrejas. A igreja que enfrenta, que sabe que não dá para servir a Deus e servir ao dinheiro. Não dá para servir a Deus e servir a César. Lembra a acusação final, se tu não mata este homem, tu é inimigo de César. Mas o outro grupo, que vem aparecendo já no fim do primeiro século, querendo dizer, não, mas talvez dê para conviver juntos com o império, não é preciso ser tão radicais, afinal nós podemos ter a nossa doutrina, podemos ter os nossos ritos, podemos viver a nossa fé sem incomodar o império, só que com isso precisava não fazer a diferença. Então as relações internas da comunidade deixam de ser relações de fraternidade, de igualdade, passam a ser relações de governo, de domínio, dando muito pouco espaço aos últimos, cortando todo o espaço da mulher, por exemplo. E um terceiro grupo, que diante desta situação diz, mas afinal o problema não é o império, o problema é fazer a experiência de Deus, preocupar-nos com o nosso coração, com o nosso encontro individual com Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria e a fonte da vida. Deixa que o império fique de lado, a gente não se mete em política. São 3 formas de agir da igreja que ainda hoje continuam presentes.
Esse curso teve uma mudança metodológica pelo seguinte: houve a parte de palestras, mas aquele trabalho que todos os anos era feito em blocos, esse ano, a parte da tarde, às vezes até parte da manhã, foram feitas oficinas práticas de como fazer um pequeno vídeo, de fazer um programa de rádio, de fazer como alimentar uma página na internet, como criar um blog, essas coisas. Então, a parte prática foram oficinas com o pessoal que trabalha neste campo e já especializado nisto. A avaliação que eu faço, eu sou até suspeita a dizer, porque eu gosto muito desse trabalho, entendeu? É o terceiro ano que eu venho consecutivo, comento com as pessoas, passo para frente o que a gente faz aqui, tá? E o que eu comentei com a colega hoje foi o seguinte: nós observamos que cada ano a rede, nós estamos tecendo uma rede, como foi dado o título desse ano. Avaliação bastante positiva, porque é um tema que é importante para ser levado nas comunidades, que facilita, através hoje do acesso às redes sociais e à internet, uma transformação de forma mais rápida e eficiente em cada ponto onde ela chega e em cada pessoa que ela pode ali tocar. O tema em si foi novo para mim, falar foi gratificante, porque para mim está sendo tudo novo. Então estou levando uma bagagem enorme para o Tocantins, eu acredito. E falar das redes sociais é um tema gostoso de falar, que eu acho que deveria estar falando mais, né, em toda a comunidade, entre as famílias, e a gente percebe que não tem. Maravilhoso, foi um momento de muita aprendizagem, muita interação, né, e um aprendizado de que o que eu tenho na minha fé como católica é que eu preciso praticar mais, não pensando só em mim, mas em levar o meu aprendizado para a minha comunidade, para a minha família, para expandir o que foi conhecer o uso das redes sociais na minha vida cristã. Olha, é uma ousadia, né, do curso de verão estudar um tema desse em tempos tão difíceis e tão complexos dos problemas sociais, dos problemas religiosos. E a gente vem das comunidades com uma vontade muito grande, uma sede muito grande. Eu acho que foi um desafio e foi um saciar daquilo que a gente esperava. A gente encontrou aqui respostas de como utilizar essas redes sociais, como ampliar melhor, como trabalhar com isso em prol do nosso serviço, que é evangelizar. Eu achei a experiência bastante legal, reanimadora, porque foi meu primeiro encontro, né, curso de verão. E eu levo daqui uma bagagem muito grande que me fez renovar minha fé e minha esperança no mundo melhor.